Quando streamings como HBO Max, como Disney Plus chegaram no Brasil, eu fiz um vídeo mostrando o catálogo deles. Isso já faz bastante tempo e a ideia agora é olhar como que estão esses catálogos, como estão esses streamings depois de tanto tempo, o que mudou, o que melhorou, o que piorou. Então, mais uma vez, eu vou olhar para o catálogo agora do Max, não mais HBO Max, falar o que eu gosto dele, o que eu não gosto, o que eu acho do preço. E ao final, quando eu fizer um debate sobre vários desses catálogos, vou fazer da Netflix também, vou fazer do Disney Plus, do Apple TV Plus, da Mubi, entre tantos outros, ao final de tudo isso eu vou tentar criar um debate mesmo sobre a visão dos streamings de forma geral, né? Como estão os streamings hoje, o que mudou nos últimos anos e o que pode mudar nos próximos anos. Então agora eu vou mudar de cenário e vou colocar o meu óculos justamente para a gente ir olhando, e aqui eu fico pequenininho na tela a partir de agora, para a gente ir olhando para esse catálogo do HBO Max e debater um pouco sobre ele. Então agora, com o catálogo do Max aberto, vamos falar um pouco sobre esse catálogo que diminuiu muito desde aquele primeiro vídeo que eu fiz. Diminuiu não de forma geral, né, porque obviamente muitas coisas estrearam e entraram nesse catálogo, mas muita coisa se perdeu, muitos filmes saíram. Aqui a gente passa pela página inicial, destaque, algumas coisas que estava assistindo. Esse top 10 que geralmente eu não gosto muito dele, mas às vezes tem algumas coisas interessantes, mas de forma geral não muito. Mas vamos direto, né? Vamos para as coisas mais importantes, começando pelos filmes. Na verdade, vamos começar pelas séries, porque para mim o que tem de melhor no catálogo do Max são as séries, que é onde tem praticamente tudo da HBO, que é para mim o melhor estúdio, né? O melhor canal para séries de televisão. E aqui a gente tem essas séries da HBO, além de muitos reality shows, né? Tem agora coisas brasileiras também, novelas brasileiras e tudo mais. Uma coisa que perdeu um pouco, que pra mim era muito legal do Max e que tá cada vez mais difícil de você achar, é o de A a Z. Se você entra nos gêneros, você tem o de A a Z. O de A a Z eu acho bem legal, porque aí você tem todas as obras daquele streaming. Isso eu acho legal porque a maioria dos streamings, o algoritmo não recomenda a maioria das coisas que tá dentro dele. Então, o de A a Z seria um lugar para você ter acesso a tudo isso. Você não vai ter todos os filmes aqui presentes ou séries presentes, porque você vai se limitar a alguns gêneros específicos, né? Ação, comédia, aventura, sobrevivência, policial, documentário, drama. Então tem alguns gêneros, mas sempre tem algum filme, alguma série que se perde no meio de tudo isso. Então aqui a gente já vê algumas coisas bem legais, né? Band of Brothers, que é uma das melhores séries, minisséries já feitas. Tem muita coisa mesmo de animação, muita coisa do Batman, para quem gosta das animações do Batman, que eu acho bem interessante. E alguns carros-chefes, né, originais Max, como por exemplo o Pacificador aqui, ou da HBO, o Pinguim, que eu acho uma série extraordinária, recente, né, uma das melhores séries. Mas a gente vai ter que ir indo um por um, porque justamente como tem essa divisão entre os gêneros agora, a gente não consegue pegar as obras como um todo, mas como a gente tem bastante coisa, né, principalmente animação, que ainda é uma coisa que se mantém um pouco nesse catálogo, não tanto quanto tinha antes, mas aqui a gente tem ainda algumas animações para adultos, que é uma coisa que se perde bastante nos streamings. Aventura aqui e sobrevivência, confesso que dessas daqui eu assisti muito pouco, muitos reality shows, né, fica tudo bastante misturado, Largados e Pelados, por exemplo, perdido aqui no meio das séries. Séries de comédia também, eu realmente não gosto dessa divisão, não que eu seja contra a divisão por gêneros. Barry, que é uma série exemplar, eu vou passando o catálogo para vocês, se vocês tiverem interesse em alguma coisa, vocês pausem, mas eu não gosto muito dessa divisão apenas de A a Z, quando Friends, uma das melhores séries também, adoro Friends. Eu não gosto dessa divisão de A a Z apenas por gêneros, né? Eu gostava de quando você tinha a possibilidade de ver todas as séries de A a Z, todos os filmes de A a Z, porque aí você tinha uma noção completa do catálogo que você não tem mais hoje em dia, o que é uma grande perda, que eu acho que se perde em todos os catálogos, né? Em todos os streamings faltam isso, de você ter a possibilidade de ver tudo que tá ali dentro. Então aqui uma passagem em comédia, né? The Office, minha série favorita. Então tem muita coisa boa realmente
de séries aqui, né? Se a gente for para séries dramáticas, por exemplo, nas séries de outros gêneros, por exemplo, drama aqui, a gente vai ter muita coisa, né? O carro-chefe, principalmente, da HBO, né? Séries como Game of Thrones, série como Big Little Lies, Chernobyl, entre tantas outras, que sempre foi o carro-chefe e é sempre o que continua saindo as coisas mais interessantes, digamos assim. Algumas produções brasileiras também, isso eu acho legal, né? Cidade de Deus, não assisti a série de Cidade de Deus, mas teve até a novela que foi muito bem recebida recentemente, Euforia, que muita gente gosta, Soprano, que é a minha série, no geral, favorita da vida, Irma Vep também, que é uma série francesa bem interessante, na verdade, né, diretor francês, a série é de vários países, Mare of Easttown, uma minissérie também bem legal, Mildred Pierce. Então, nesse sentido, a gente olha para séries como Mildred Pierce, por exemplo, para Sopranos, a gente vê como eles entendem o potencial do catálogo deles de trazer muitas coisas da história mesmo da HBO. Roma, por exemplo, outra série icônica. Então, não fica limitado apenas a séries muito boas, Sharp Objects, Succession. Eles não ficam limitados apenas às séries mais populares atualmente, séries mais recentes. A Escuta é outra grande série da história da HBO. Então, eles trazem mesmo essa ideia geral da HBO. Eu gosto muito de Watchmen também. Então eles trazem as séries de forma geral, digamos assim, né? E aqui em drama já vai trazer a grande parte das séries, né? Até séries que não são exatamente séries de drama, mas vou dar mais uma passadinha em alguns outros gêneros. A gente já vê como alguns começam a se repetir, né? Amor e Morte, que estava presente na outra, vai estar presente aqui também. Barry, que é uma série de comédia que eu não gosto tanto do final, mas no geral eu acho a série muito boa. A gente vê como algumas já passam a se repetir. Acho que já deu para ter uma noção geral dessas séries da HBO. Para mim, o principal da HBO é isso, né? O principal da HBO é o catálogo de televisão atualmente. Uma pena, porque o de cinema, o de filmes, era muito bom também antes, mas com o tempo foi se perdendo um pouco, se perdendo bastante até, eu diria, porque muita coisa mesmo saiu do catálogo, como a gente vai ver a seguir nos filmes. E saiu principalmente esses filmes aqui, mais uma vez, a escuta, saiu principalmente os filmes mais antigos, né? Então, essa ideia de que, por mais que eles tenham os direitos daquelas obras, aqui dá uma passadinha enquanto eu falo também em fantasia, em ficção científica, por mais que eles tenham o direito de Leftovers, outra também série bastante icônica da HBO, por mais que eles tenham o direito, não vou passar por todos os gêneros aqui também, mas por mais que eles tenham o direito de todas aquelas obras, é custoso para os streamings terem os filmes no seu catálogo. Então aqui a gente vai para a parte dos filmes. E isso faz com que a HBO seja um catálogo que, se você estiver vendo esse vídeo daqui 5, 10 dias, muitos desses filmes talvez já não estejam muito no catálogo. A gente vê alguns aqui, é assim que acaba. Eu vou ressaltar aqui não pelo filme em si, mas uma coisa que é interessante do Max é que filmes da Warner, mas também filmes da Sony, geralmente, tem uma primeira janela depois do cinema, como é o caso de É Assim Que Acaba, tem uma janela no cinema direto pro Max, né? Então a gente vê como os Homem-Aranha, por exemplo, até os Homem-Aranha muitas vezes do universo Marvel, vão entrar no catálogo da HBO Max, né? Ou os Spider-Verse, por exemplo. Aqui é um destaque também para alguns filmes do Clint Eastwood, filme como Jurado Número 2, que é um filmaço também, que tá aqui no catálogo. A gente vê também o Coringa 2, que é um filme que eu não gosto, mas também, esses filmes da Warner, sempre a janela vai entrar aqui, direto pro Max. Todos Menos Você, um filme da Sony também, o Protetor, filme da Sony, Duna, filme da Warner. Então, eles têm essa vantagem, né, de filmes que entram aqui primeiro numa janela de exibição e outros que entram em janelas depois, né? Priscila, por exemplo, é um filme que veio pra MUBI no Brasil, entrou na MUBI e depois entra no catálogo do Max. É tudo uma questão de contratos, né? O The Batman também, mais um filme da Warner que entra direto aqui pro catálogo. Esse top 10 aqui geralmente vão ter os filmes que entraram por último, né? A gente vê como alguns dos filmes recentes que entraram no catálogo vão estar aqui nesse top 10. Vamos então para alguns gêneros, olhar alguns filmes bons aqui. Eu posso comentar mais porque aqui eu assisti mais coisa também, né? Então a gente vai ver grandes franquias, a gente vai ver filmes como Gran Torino, como eu disse, do Clint Eastwood, tudo do Clint Eastwood vai estar aqui, a maioria pelo menos. Duna também, filme que é carro-chefe da Warner atualmente. 300, primeiros 300 é legal, muita coisa também do Zack Snyder vai estar aqui presente. Balada do Pistoleiro, um filme que também dificilmente está nos streams recentemente, aparece aqui. Filmes do Nolan, praticamente todos eles estavam, né, aqui, vão estar aqui, né, os filmes dele da Warner,
Posteriormente ele faz a parceria com a Universal, mas os filmes dele da Warner vão estar aqui presente. A Noite do Jogo, uma comédia bem legal. Eu vou servir também de recomendação esse vídeo, algumas coisas que estão aqui presentes dentro desse catálogo. The Green Knight, um filme também que muita gente não gosta, mas eu acho bem interessante. Claro, os filmes do DC Universe vão estar todos aqui presente também. Filmes como The Batman, que não é do DC Universe, mas é um filmaço. Muita coisa de Batman, um dos carros-chefes também do Max são essas animações, os filmes, tudo que envolve Batman praticamente vai estar aqui presente, muitas adaptações diretas da HQ também, que são bem legais de estar aqui presente. Todos os Blades, gosto muito desse daqui, né, do Blade 2, que é o do Guillermo del Toro, gosto do primeiro também. Celular, um filme muito da época de locadora aqui presente, mas a gente vai vendo como tem muito pouca coisa de filmes mais clássicos, filmes mais antigos, como eles vão sumindo, Constantine aqui também, como esses filmes mais antigos, mais clássicos, eles vão sumindo desse catálogo. E no começo, se vocês compararem com outro vídeo que eu fiz, tinha muita coisa de filmes mais antigos, né? A gente vê como os streamings, Dia de Treinamento, filme de Deadwood aqui, Os 11 Homens e o Segredo, a gente vai vendo como esses filmes eles vão se perdendo. Furiosa, mais um filme da Warner que entra direto pra cá no catálogo. Guerra Civil, muita gente não gosta, acha um filme bem legal. Os 3 Homem-Aranhas do Sanheim, Guerreiro. Então tem coisas bem interessantes. Jogador número 1 eu gosto, John Wick, Justiça Brutal, esse filme eu recomendei tantas e tantas vezes aqui no canal, recomendei até recentemente num vídeo da semana passada, acho um filmaço que muita gente deveria assistir. Todos os Mad Max, todos os Matrix, todos os Máquina Mortíferas, MIB, então eles têm direito de todas essas franquias, mas a gente vai vendo, como eu disse, o que pra mim é a grande perda do Max é essa saída, Senhor dos Anéis, né, minha franquia favorita, que é uma franquia da Warner, mas a gente vê como a gente vai perdendo todos esses filmes um pouco mais antigos, e é uma pena isso, porque esses filmes praticamente você não acha em nenhum streaming, né? Essa ideia de que todos os filmes vão estar presentes em todos os streamings acaba se provando uma farsa, quando esses streamings percebem que ter muitos filmes no catálogo custa muito caro, e aí eles acabam tirando primeiro esses filmes clássicos, esses filmes mais antigos, que a Warner tem um recheado catálogo desses filmes, mas eles meio que vão abandonar esses filmes, vão deixar esses filmes de fora. Esse aqui que tá como Galante de Sanguinário, na verdade, Os Imperdoáveis, filme bem interessante também, um dos poucos faroestes atualmente aqui presentes nesse catálogo. Speed Racer é um filme que muita gente não gosta, mas eu adoro. Mais um filme aqui, Sniper Americano, mais um filme do Clint Eastwood, muita coisa, obviamente, também de Superman, adaptações de HQs e tal. Três Reis, uma sátira bem legal também. Twisters, mais um caso recente de filme da Warner que sai e entra direto aqui nesse catálogo. Vamos dar uma mudada de gênero, olhar em outro gênero, olhar no gênero comédia aqui, o que tem de bom. A gente até passou por algumas, né? Você tem a Hora do Rush também, mais uma franquia. Máfia de Volta ao Divã, que a gente vê como os anos 90, os anos 80 é quase que o limite aqui dos filmes mais antigos que vão estar aqui presente. Bad Boys, Barbie, várias versões, né, de Barbie, de comentários do diretor e tudo mais, que é alguns dos poucos conteúdos extras que vão ter dentro do catálogo. Cantando na Chuva, um caso raro de um filme um pouco mais antigo que ainda está presente na plataforma, não sei por quanto tempo. Chefe, acho bem legal essa comédia, algumas comédias com Adam Sandler também, né, que muita gente acho que já viu bastante na época de Sessão da Tarde e por aí vai, né? E eu vou descendo o catálogo pra gente ir olhando os outros filmes, se tiver alguma coisa interessante eu vou parando. Isso daqui é também pra quem não assina, ver o que tá presente dentro do catálogo, se vale a pena pra pessoa assinar ou não, porque aqui vai ser sempre a minha opinião, né? Vai ser sempre o que eu acho, se eu gosto. Aqui, A Your Man, um filme alemão, difícil ter filmes assim. Lobo de Wall Street, do Scorsese, eu gosto bastante. Os Delinquentes, filme argentino também, que é um filme raro de se ter em catálogos de streaming. Beetlejuice, né, também mais de uma versão aqui. Os poucos conteúdos extras geralmente vão se voltar para esses filmes mais recentes. Relatos Selvagens, eu gosto bastante. Mas aqui, claro, vai ser a minha opinião no final. Snatch, mais um que eu gosto muito. Vai ser a minha opinião se eu gosto desse streaming, se vale a pena assinar ou não. Acho que o vale a pena assinar no final vai ser sempre uma decisão de cada um. E por isso que eu vou passando por esses catálogos. Nossa, gosto muito de Zumbilândia. Wonka também acho bem legal. Mas no final vai de cada um mesmo. Se vale, se gosta, se acha que vale a pena assinar esses catálogos. Eu vou dar apenas a minha opinião.
E até pelo valor, né? Eu acho que o HBO Max também, né? O Max agora é uma Cidade de Deus aqui presente, Collective, documentário que o Max assinou, né? O Romeno, que foi indicado ao Oscar, bem legal, os dois Coringas. Mas é o dublê de corpo, infelizmente esse daqui tá para sair, dependendo de quando você assistir esse filme, esse vídeo, esse filme já vai ter saído, é mais um desses grandes filmes que vão deixando o catálogo, depois talvez voltem, né? Esse daí já saiu e voltou várias vezes. Judas e Messias Negro, mais uma vez, Justiça Brutal, que é outro que eu gosto muito, mas esses catálogos eles ficaram muito mais caros, né? Muita gente fala, Richard Ju, muita gente fala que esses catálogos eles ficaram mais caros, ou vão ficar mais caros se tiver regulamentação de streaming, esse tipo de coisa. A gente vê que não. A gente vê que o Max já dobrou o valor. Mistério de Silver Lake, outro filme que eu indico bastante, muita gente não gosta, mas eu amo. Mas como esses streamings eles vão ficando mais caros, e vão também criando novas versões, né? Então, você agora tem um plano com anúncios que custa o mesmo preço que custava o plano anteriormente, que você tinha a possibilidade de assistir tudo. Agora não, agora se você quiser pagar aquele valor, você vai ter anúncios, o que é um desastre pra mim. Aqui é On The Waterfront, um dos poucos filmes também clássicos que tem aqui presente, filme da década de 50 com Marlon Brando, um filmaço. Seven, muita coisa com David Fincher aqui na plataforma, Taxi Driver, sobre Meninos e Lobos. Então algumas coisas ainda bem interessantes aqui dentro do catálogo do Max. Eu acho que ainda é um dos catálogos um pouco mais diversos desses catálogos de streaming, mas ainda assim é um catálogo que perdeu muita coisa, limitou muito as possibilidades, né? Cor Púrpura, filme da década de 80, A Estrada, acho um filme legal de ficção científica, descendo aqui, mas é isso, né? Acho que é um catálogo bem mais enxuto, bem mais direcionado do que era quando ele entrou. As Pontes de Madison, outro filmaço do Clint Eastwood. Antes era aquela noção de que você vai ter, Ben-Hur, mais um filme clássico, era aquela noção de que você vai ter todos os filmes da Warner dentro do catálogo do Max. Você vai ter todos os filmes da Disney dentro do catálogo do Disney Plus. E aí eles percebem que não, que você ter muitos filmes custa dinheiro e por isso Diário de uma Paixão, acho legal esse filme. Mas você ter todos esses filmes custa caro, então eles vão tirando esses filmes. Mas ainda tem algumas coisas bem interessantes aqui, né? Elefante, outro filme que eu acho interessante, o filme ganhou a Palma de Ouro. Então tem alguns filmes um pouco mais diferentes dentro desse catálogo. Gattaca também é um filme bem legal. Tem algumas coisas ainda bem boas dentro do catálogo. Todos os filmes do Nolan, como eu disse. Laranja Mecânica, alguns filmes do Kubrick, né? Muitos filmes do Kubrick saíram também desse catálogo, então vou descendo mais um pouco para vocês verem tudo que tem aqui presente. Exorcista, ainda um filme mais antigo, que eu acho um filmaço, um dos melhores filmes de terror. Descendo um pouco mais rápido, Os Imperdoáveis, outro filmaço. Parasita, outro filmaço. Então tem ótimos filmes aqui presentes. A maioria deles não tão fora dos filmes mais populares, mas ainda assim tem alguns filmes bem legais. Projeto Flórida, por exemplo, alguns filmes bem legais de outros países, alguns filmes mais antigos que ainda sobrevivem dentro desse catálogo, mas é um catálogo muito menos rico do que ele já foi um dia. Descendo mais um pouquinho, Tommy aqui também é um filme que não esperava ver aqui. Trenkelauken, esse filme argentino dividido em duas partes, eu acho um filmaço, um filme brilhante mesmo, que foi um dos filmes muito falado na cinefilia no anos passados, né, ano retrasado, se eu não me engano, quando foi o filme número 1 da lista da carreira de cinema. Vamos pra terror também, dar mais uma olhadinha. Terror, acho que aí a gente já meio que preenche algumas franquias, né? A Hora do Pesadelo aqui muito presente, muitas franquias da própria Warner, franquias recentes. Mas também, terror era uma coisa que era um gênero que tinha bastante coisa, com o tempo tem menos. Maligno, gosto muito de Maligno. O Iluminado, mais um filme do Kubrick que ainda faz parte aqui do catálogo. Uns filmes legais, mas nada como se comparado com já foi um dia. A gente vê como é um catálogo bem curto de terror. Já acabou o catálogo de terror também. Só mais uma, vamos olhar para fantasia e ficção científica para fechar. 2001, Odisseia no Espaço, que a gente ainda não tinha visto. Inception, a Fantástica Fábrica de Chocolate original, também da década de 70, legal. Muita coisa do Batman, Constantine. Distrito 9, acho um filme interessante. Drácula, de Bram Stoker, do Coppola, que eu acho um ótimo filme, gosto muito mesmo. Os Godzilla, os Harry Potter, as coisas da Warner, né, que a Warner tem direito, coisas da Sony, né, como os Homem-Aranhas que eu tinha falado pra vocês também. Os Matrix, os MIB, enfim,
O Senhor dos Anéis, filmes recentes da Warner, como Os Observadores, Superman. Mas a gente vê como é um catálogo que a gente meio que passa por ele praticamente inteiro muito rapidamente, né? E aí, se você pagar o plano mais caro, aí você tem outra questão interessante, né? A outra questão interessante é essa daqui, são os esportes, né? Para quem gosta de Champions League, por exemplo, gosta de Champions League, Campeonato Paulista, que passa aqui no HBO Max. Então isso eu acho legal, mas ainda assim já foi mais, né? Já teve mais, agora tá meio limitado a Champions League. Se a gente pega o Disney Plus, por exemplo, tem mais possibilidades de esportes. Mas isso daqui é uma coisa que eles têm investido bastante, né? Os streamings têm fugido só dos vídeos, dos filmes, das séries, dos documentários, que a HBO tem bastante documentário também. Não vou passar por eles, mas tem coisa legal, principalmente documentário de esporte. Mas a gente vê como eles têm investido mais em reality shows, a gente vê como eles têm investido mais em novela agora, a gente vê como eles têm investido mais em esportes, né, para tentar criar essa diversidade no catálogo e vender esses catálogos de uma forma mais clara, que só dá uma passada pela parte principal, né, pela página inicial, onde a gente vê o que eles querem destacar mais, né, o que o algoritmo vai destacar mais desse catálogo. Então, acho que no geral é isso. Mais um filme que a gente não tinha visto, né? How to Have Sex, filme interessante, The Last of Us, nos carros-chefes atualmente. Mas acho que de forma geral é isso, né? Atualmente o catálogo da HBO Max ainda é um catálogo bom comparado a outros streams, mas é um catálogo que piorou muito, assim, em questão de diversidade mesmo do catálogo, né? De diferentes filmes, de diferentes gêneros, de diferentes épocas, de diferentes diretores. A gente ainda tem alguns filmes de grandes diretores aqui, a gente ainda tem alguns documentários, né, o documentário do Superman também, que entrou recentemente, que passou nos cinemas e tal. A gente tem um catálogo muito bom de séries, porque a HBO é fantástica e tudo entra aqui. Filmes da Warner entrou aqui primeiro, filmes da Sony entrou aqui primeiro, mas perto do que já foi, eu acho uma pena o catálogo do Max tá da forma que ele tá atualmente. Acho que ele caiu bastante mesmo, assim, é um catálogo que caiu, dos catálogos em geral é o que mais caiu, porque eu achava ele de longe melhor, achava ele melhor que Disney Plus, entre os mais tradicionais, né, mais populares, achava muito melhor que o da Netflix, ainda acho melhor do que esses outros, mas é um catálogo hoje não tão bom como já foi um dia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou fazer dos outros streamings. Aí vocês falam se há algum feedback para eu fazer um pouco diferente dos outros streamings. Vou tentar lançar mais ou menos um por semana. Disney Plus, Netflix, Apple TV Plus, Mubi, entre outras. E aí no final eu faço um apanhado geral dos streamings. Mas a gente vê como aquele discurso que veio de que os streamings iam ter tudo, né? A gente ia poder assistir qualquer coisa que a gente quisesse nos streamings. Isso se provou uma mentira, e a gente vê como esses streamings ficam cada vez mais caros. Hoje o Max você consegue, em parceria, alguns descontos, algumas promoções, você consegue ele mais barato. Mas se você for assinar o preço cheio mesmo, direto na Max, você vai pagar mais de R$40. Aí eu já acho um pouco caro, né? Já acho um pouco caro, assim como acho o Disney Plus, vou comentar no próximo vídeo, muito caro. Acho a Netflix atualmente muito cara, e aí surgem esses planos com anúncio, que pra mim esses planos com anúncio, assim, eu jamais assinaria, jamais consumiria um plano com anúncio, e eu acho isso meio desrespeitoso, justamente porque os streamings vêm com um discurso que você pode assistir o que você quiser, na hora que você quiser, como você quiser, se diferenciando da TV a cabo, por exemplo. E quando a gente tem planos com anúncio, a gente tem justamente o que a TV a cabo fazia, por exemplo, né? Então, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a decidir se vocês vão assinar ou não. Vocês verem, pelo menos, o catálogo de uma forma mais ampla. Por hoje é isso e corta.